Boa tarde a todos. Eu gostaria de iniciar a minha palestra agradecendo à comissão organizadora pelo convite e também à empresa Verde Fertilizantes também pela indicação do tema para ser abordado nesse encontro. Hoje nós vamos falar do potencial do silício na agricultura dentro de um contexto sustentável e eu vou focar hoje, que é a minha especialidade, as doenças de plantas. Gostaria de mostrar para vocês a importância das doenças de plantas e aqui retratando um caso histórico que aconteceu na Irlanda no período de 1845 a 1849, que desencadeou a morte de 1 milhão de pessoas e imigração para vários países, incluindo aqui os irlandeses indo para os Estados Unidos. Quem visita a capital da Irlanda observa um monumento mostrando como que as pessoas sofreram naquela época devido à falta de alimento, principalmente a batata, devido à ocorrência de uma doença que simplesmente destrói toda a plantação, mostrando a importância das doenças de plantas. E o nosso foco seria o controle dessas doenças dentro de uma agricultura sustentável. Uma outra doença muito importante, que a gente pode às vezes perguntar por que o preço do chocolate é muito alto na época da Páscoa, é a ocorrência dessa doença em cacau, que seria a vassoura de bruxa. E se a gente não controla essa doença, nós não vamos conseguir então produzir o cacau. Então a gente tem aqui a ocorrência de doenças comprometendo a produção e como que nós vamos então enfrentar esse problema. Quando nós observamos uma agricultura que ela é dinâmica, e nós temos vários sistemas de produção, várias culturas no mesmo local, às vezes uma homogeneidade genética, nós temos que nos preocupar com as doenças de plantas. E às vezes nós temos que nos perguntar como que nós vamos fazer o controle dessas doenças, no caso principalmente de hortaliças, onde eu não posso colocar na mesa do consumidor um produto às vezes com resíduo de pesticidas. Temos que abastecer uma população que cresce a cada dia e às vezes esses alimentos eles não são produzidos com qualidade e às vezes em quantidade. Tudo isso para a gente refletir sobre a importância da produção de alimentos dentro de um contexto sustentável. Produzir alimentos sem agredir o ambiente, reduzir cada vez mais o consumo de agrotóxicos, o descarte correto dessas embalagens, a não poluição do meio ambiente, cuidado com as nascentes, o processo de erosão, aplicação de produtos tóxicos que às vezes controlam as doenças, mas afeta a saúde do aplicador. Tudo isso dentro de um manejo integrado, que seria utilizar todas as técnicas que nós conhecemos para o controle das doenças e trabalharmos dentro do limiar de dano econômico e que o meio ambiente não sofra agressão. Dentro de todas essas medidas de controle, a nutrição mineral ela é muito importante. Por quê? Porque ela pode ser facilmente manipulada pelo homem. A gente pode escolher qual adubo que eu vou colocar, qual é a fonte, qual é a dose, quando eu vou colocar. Então nós podemos manejar essa nutrição, trabalharmos com plantas nutricionalmente fortes para que elas possam criar mecanismos de defesa contra a infecção por patógenos. A nutrição mineral, ela afeta tanto a planta quanto o patógeno e o ambiente também, ele vai ter uma relação muito direta com a planta. Tudo isso aí a gente consegue manipular. Podemos criar cultivares mais eficientes na absorção de fósforo, com a melhor utilização do nitrogênio. Podemos fazer com que esse patógeno não tenha acesso a esses nutrientes, logicamente ele vai deixar de reproduzir em grande quantidade. Todos os nutrientes minerais, eles trabalham interligados, cada um com a sua função dentro da fisiologia e da bioquímica da planta. E na nossa palestra de hoje nós vamos focar aqui no elemento silício. O silício é um elemento muito interessante na ciência, ele é o elemento mais abundante na natureza depois do oxigênio. Ele é considerado benéfico às plantas, ele não é um macro ou um micronutriente, mas ele é um elemento extremamente importante para a maioria das plantas.
e elas absorvem o elemento da solução do solo na forma de ácido monossilícico. Por isso que foi discutido hoje na manhã que não adianta você, às vezes, aplicar um produto onde o silício não se torna disponível às plantas. Então, esse elemento precisa estar disponível para que você possa garantir o efeito dele, porque às vezes os efeitos são só notórios, só visuais, mas precisamos confirmar se a planta está absorvendo esse elemento, né? E atribuir essa absorção ao efeito que eu estou observando nas plantas. Se nós observarmos as classes de solos, a maioria dessas classes elas são envelhecidas e vão cada vez mais ter menos silício. Esse silício vai sair então do ambiente. Nós temos um processo de envelhecimento do solo. E as nossas classes de solo na América Central e América Latina em geral são pobres em silício. Então, a maioria das nossas classes de solos elas respondem muito bem a uma aplicação de produtos contendo silício, que seriam os silicatos. E à medida que nós vamos cultivando nessas áreas e nós não vamos então adicionando silício, esses solos se tornam cada vez mais pobres em silício. E muitos agricultores às vezes não reconhecem o potencial do silício dentro de uma agricultura sustentável. Quais seriam as fontes de silício que nós temos no mercado? A principal delas é o silicato de cálcio. Nós temos rochas conhecidas como wollastonita, ricas em silício. As escórias de siderurgia, também nós temos uma grande quantidade no Brasil, tudo aplicado via solo e pode substituir a aplicação de calcário. Aqui mostrando na região de Timóteo, um depósito de silicato de cálcio, que é um subproduto da produção de aço, é uma escória de siderurgia. Esse produto ele é trabalhado e colocado no mercado, e muitos produtores já utilizam ele. O grande problema da utilização desse produto é o frete. Às vezes não compensa transportar esse produto para áreas mais distantes. E às vezes as pessoas, os produtores não então vão se beneficiar do potencial desse elemento. Nós temos no cultivo de hortaliças ou qualquer planta em hidroponia, nós podemos utilizar o silicato de sódio, que também vai fornecer silício para as plantas. Ou uma aplicação foliar, utilizando o silicato de potássio. No mercado nós temos vários produtos à base de silicato de potássio. E esse produto aqui é muito utilizado em aplicação foliar, mas também pode ser usado em cultivos hidropônicos. Quando você pulveriza uma folha, aqui um exemplo de café, cria-se então uma película do produto após a saída da água, a evaporação da água. Em doses bem elevadas, a gente tem um causamento aqui da necrose do tecido. Então é bom trabalhar com a dose certa, o horário correto de aplicar e o pH do produto. Várias plantas se beneficiam do silício. Então o carro-chefe nas nossas pesquisas no mundo todo é o arroz. O arroz é uma planta que absorve muito silício. E o silício ele é absorvido mais do que o somatório de todos os macro e microelementos que a planta consegue absorver. A banana, a cevada, o trigo e o sorgo. Então todas as monocotiledôneas, incluindo os capins, a cana-de-açúcar, todas elas absorvem o silício em grande quantidade. Algumas plantas não respondem muito bem à aplicação de silício quando a gente coloca no solo, o tomate, a batata, o gerânio, a begônia e principalmente o cafeeiro. Então essas plantas se beneficiariam do silício quando ele é administrado via foliar. E plantas que têm uma absorção intermediária, por quê? Porque tem que seguir o fluxo da água. Então o solo ele tem que estar bem úmido e a temperatura tem que estar elevada. Aí você tem então uma absorção sem gasto de energia pela planta. E aqui mostrando uma absorção feita por proteínas, gastando-se então energia. Essa energia, ela é importante para a planta, ela usar essa energia para a absorção do silício. E nas raízes, aqui mostrando o arroz como modelo, nós temos essas proteínas, que
carregam o silício da solução do solo, transportando ele via xilema até a sua deposição na superfície foliar. Essas sim são plantas extremamente eficientes na absorção do silício. Nem todas as plantas vão ter então essas proteínas, por isso que elas não são beneficiadas pelo elemento. Porém, na luz da ciência atual, com o uso da transformação de plantas, nós podemos expressar esses genes e maximizar a absorção de silício por qualquer planta. Aqui mostrando um estudo onde esse gene que produz uma proteína que é relacionada à absorção do silício, ele existe ou não existe. Por exemplo, em brássicas ele não é encontrado, nem em Arabidopsis, mas encontrado em soja, em feijão, arroz equisento, que é a cavalinha, e várias outras gramíneas, né? E a absorção do silício ela é aumentada, chegando até 4% no caso da cavalinha e do arroz. Então, para me saber se essa planta realmente absorve o silício com gasto de energia, nós precisamos focar nesse gene aqui, que é um gene que produz uma proteína carreadora do elemento para a parte aérea da planta. Esse pesquisador, Epstein, da Universidade da Califórnia, foi orientado dos pesquisadores que propuseram a lei da essencialidade dos elementos. Ele fala que o silício é um elemento quase essencial. Por que a gente não vai falar que ele é essencial? Porque o silício está em todo o local, ele está na poeira, ele está na água. É muito difícil fazer trabalhos com silício para mostrar a essencialidade dele, porque a água tem silício e a gente não consegue remover todo o silício dessa água, inclusive do solo. Então a gente não considera ele como essencial, mas essa posição aqui de quase essencial. Resta a gente criar uma condição para provar a essencialidade dele. Qual a importância do silício no contexto de uma agricultura sustentável? A quantidade de produtos químicos que nós vamos utilizar na agricultura, ela vai ser reduzida em quantidade e também em número de aplicações. Os inimigos naturais, eles são preservados. Os adubos, eles aumentam a sua eficiência agronômica, principalmente os fosfatados, porque o silício ele tem uma capacidade de disponibilizar fósforo às plantas. As plantas, elas sobressaem melhor quando elas enfrentam déficit hídrico. Diminuímos o passivo ambiental da indústria, no caso do silicato de cálcio. E um grande efeito é que nós não temos a liberação de CO2 para a atmosfera, criando então o efeito estufa, como nós temos no caso da aplicação do calcário. Esse slide ele mostra todos os benefícios do silício, no caso agronomicamente, para o maior crescimento da planta, uma melhor fotossíntese, o controle de vários insetos, principalmente monocotiledôneos, no caso a cana, a broca da cana, a lagarta do milho, várias doenças sendo controladas pelo silício que é depositado na parte aérea da planta. E todas essas plantas que se beneficiam do silício, elas se sobressaem em um solo, às vezes rico em metais pesados, às vezes um solo que está com problema de salinidade e às vezes enfrentando um déficit hídrico. Esse slide mostra para nós duas plantas de arroz crescendo em solução nutritiva, sem silício e com silício. Podemos observar aqui a resposta dessas plantas em termos de arquitetura. Então essa planta ela vai conseguir ter uma melhor captação da energia solar, que isso vai ser transformado então em açúcar, uma melhor fotossíntese, ela sofre menos o problema de acamamento, principalmente em regiões que garantem esse problema, comparado a plantas que a gente não deu silício para elas, ou seja, ela completa o ciclo de vida dela, mas ela não tem os benefícios que esse elemento vai dar a ela, como sendo aqui um aumento na matéria seca, uma melhor arquitetura, maior número de perfilhos e uma maior resistência a qualquer tipo de estresse, seja ele abiótico ou biótico. À noite, quando essas plantas elas passam por um processo de gutação, que seria a eliminação de água pelos hidatóides, o silício sai junto, aqui mostrando a deposição de silício, mostrando que quanto mais silício você dá para a planta, mais ela vai absorver, e esse silício ele é até jogado para a parte de fora da planta.
pelo processo de butação. Aqui mostrando, no caso do arroz, que é o nosso, uma cultura muito pesquisada, eu posso assinar embaixo que todas as doenças em arroz no mundo todo são controladas apenas com o uso do silício. Aqui mostrando o caso da brusone, que é a doença mais importante no mundo, a mancha dos grãos, que faz com que o grão não tenha qualidade, ele vai simplesmente se quebrar durante o beneficiamento. A queima das bainhas, que é uma doença importante na região de Goiás e Tocantins, porque é uma doença de ambiente de arroz irrigado, e a mancha parda também, que também vai para os grãos e para as folhas. Então, o arroz é uma planta modelo. Você quer saber se o seu produto vai disponibilizar silício para a planta? Nós temos que colocar o arroz para crescer, absorvendo esse produto. Se ele absorver o silício, nós vamos então garantir que aquele produto ele é um bom produto para disponibilizar silício às plantas. Vamos só observar esse slide, que ele é bem ilustrativo. Na região dos Everglades, na Flórida, na verdade seria um pântano nessa região, onde eles fazem o cultivo da cana em associação com arroz, a rotação cana e arroz. Esse solo ele é orgânico, ele não é mineral, ele é extremamente deficiente em silício e todos os produtores de cana aplicam silício. Nessas regiões aqui, nessas lavouras, não se faz o uso de uma gota de agrotóxico para a cultura do arroz, e muito menos para a cana, que não tem problema de doença, é facilmente controlado com o uso da resistência genética. Observa-se aqui o efeito bem interessante desse alimento, do silício no controle da doença. Aqui um experimento que foi montado nessa região produtora de arroz. Nesse experimento se utilizou vários tratamentos, aplicação do silício, a não aplicação do silício no solo, aplicação de fungicida e aplicação de fungicida mais o silício. Aqui mostrando as folhas retiradas das plantas desse experimento, vocês observam que na letra A e na letra E, nós temos então, fenotipicamente mostrando como os sintomas se desenvolveram nas plantas que receberam silício. Nas plantas que não receberam silício, a maior quantidade de doenças, e nas plantas que tiveram apenas a aplicação do fungicida, consequentemente a redução da doença, e combinando a aplicação de silício no solo e o fungicida na parte aérea, a doença quase que não aparece nas folhas. Então, mostrando que às vezes a doença não pode ser controlada apenas com silício, mas você pode associar a aplicação do silício com fungicida, seja de contato ou sistêmico, e garantir um menor número de aplicações do fungicida. Não reduzir a dose, porque a gente não trabalha com redução de dose para evitar o surgimento de populações do patógeno resistente. Aqui esse slide mostra a quantidade de doença, muito menor quando se combina o silício com o fungicida. A redução é menor também quando apenas o fungicida tem a sua ação, e o silício reduz a doença significativamente menor em comparação à testemunha, mostrando aqui o potencial na nossa agricultura brasileira, onde nós não vamos ter uma agricultura em solo orgânico, mas nós podemos muito bem trabalharmos com o menor número de aplicações de fungicidas, garantindo a absorção do silício para as plantas via solo. Se essa planta não absorve o silício via solo de forma eficiente, nós vamos então fazer uma aplicação foliar. E essa aplicação foliar pode, na maioria das vezes, ser associada com a aplicação do fungicida, reduzindo então o custo de aplicação. Esse trabalho foi feito simplesmente para mostrar a importância dessa absorção ativa, ou seja, com gasto de energia que é feito através de proteínas para a absorção do silício. Vocês observam aqui que quando você dá silício para a planta, a cultivar selvagem, onde esse gene é presente, a absorção é muito maior. Quando esse gene ele é mutado, ou seja, a planta só vai absorver o silício se ela consegue pegar muita água do solo num ambiente onde a temperatura está elevada, essa quantidade de silício foliar diminui. Quanto maior a quantidade de silício
silício na parte aérea, existe uma relação estreita linear com a redução da quantidade de doença. Vocês observam que de 8% a doença era 492, com 4% ela chegou na casa de 984, mostrando aqui a importância dessa absorção ativa para a absorção do silício, porque às vezes as plantas não estão num ambiente onde a temperatura é alta e um ambiente que não é aquático, é exemplo de um cultivo irrigado do arroz. Aqui fenotipicamente mostrando as folhas, uma maior quantidade de doença. Essa doença ela é reduzida quando você dá silício para a planta. No mutante, onde ele só vai conseguir absorver o silício via transpiração de água, a quantidade de doença ela é maior comparada com o tipo selvagem, porém é menor comparada com as folhas das plantas que não foram supridas com silício. Só para mostrar a importância desse gene. Então, o que nós podemos fazer? Conhecendo a importância desse gene, eu posso simplesmente transferir ele para uma soja ou criar alguma planta onde esse gene vai ser expresso. O arroz também. A gente compra arroz às vezes mais caro, às vezes mais barato. Isso é muito devido à qualidade do amido que é produzido nesses grãos. Às vezes o arroz vai quebrar, porque esse amido não tem qualidade. Ele não tem qualidade por inúmeros fatores. Um deles é a ocorrência de doenças na casca do arroz. E aqui nós estamos mostrando, quando você fornece silício para as plantas, o arroz se torna, aqui nas espigas, nas panículas, um arroz com a melhor qualidade. Quando você observa visualmente aqui, ó, o arroz, ele tem melhor qualidade, porque nós não vamos ter problemas de insetos e redução de uma grande quantidade de fungos que vivem na casca, e sem a presença do silício, esse arroz se torna escurecido. Se você beneficiar esse arroz aqui, logicamente ele vai ser todo quebrado, então não vai ser um arroz tipo 1, ele vai ser um arroz com a menor qualidade de amido, além do problema de cozimento que é afetado. Uma outra doença importante é a antracnose, tanto do sorgo quanto do milho, e muitos produtores às vezes plantam sorgo visando a biomassa para silagem, e às vezes essa biomassa ela é reduzida devido à ocorrência de silício. Aqui só mostrando um exemplo de uma linhagem extremamente resistente e uma linhagem extremamente susceptível. Quando você não dá silício para a planta, as folhas simplesmente vão ficar doentes. Quando você dá silício, a quantidade de doença reduz. A quantidade de doença é reduzida comparativamente a uma linhagem resistente com e sem silício. Então a gente sabe que para materiais que essa resistência genética ela é satisfatória, o silício passa a não ser tão importante. Mas para aquele material que é agronomicamente interessante, mas é suscetível a doenças, o silício passa a ter um papel importante. Por quê? Porque ele vai aumentar a resistência dessa planta a um nível equiparável de uma linhagem, uma cultivar geneticamente resistente, mostrando o potencial dele de elevar essa resistência. Aqui mostrando as folhas, como a doença vai se desenvolver nessas folhas, lesões são maiores e menores. Aqui uma deposição do silício mostrado por uma microscopia eletrônica de varredura com a técnica de raio-x, que me permite a detecção desse elemento, mostrando que quando você não dá silício para a planta, esse elemento não é detectado. Quando você fornece, ele aparece. E o fungo nesse tecido, ele demora a esporular. Então ele vai demorar a produzir indivíduos. Alguma coisa está acontecendo nesse tecido, que está demorando para que o fungo consiga esporular. E quando ele esporula nesse tecido com silício, ele produz um menor número de indivíduos. E isso é muito importante. Por quê? Porque, epidemiologicamente falando, se uma pessoa nessa sala estiver doente e o patógeno for disperso pelo ar, todos nós estamos comprometidos. Então, a epidemiologia ela parte de apenas um indivíduo. Então, se esse fungo aqui está reproduzindo apenas um ou dois indivíduos, epidemiologicamente ele é muito importante em uma escala de tempo. Levamos esse experimento de campo, de casa de vegetação, para o campo, num cerrado, na Embrapa, milho e sorgo, um solo virgem,
que foi aplicado então calcário e silicato de cálcio, e vocês observam aqui, ó, com a aplicação do calcário e com a aplicação do silicato de cálcio, numa linhagem resistente e numa linhagem suscetível. Comparando com o calcário, nós observamos uma redução visualmente da doença nas folhas das plantas de sorgo. Então, em condições de cerrado, né, de solos pobres em silício, o silicato tem um papel muito importante, porque às vezes o preço é equiparável ao do calcário e traz muito mais benefícios que a aplicação do nosso calcário. Como que nós vamos ajudar as plantas que não têm capacidade de absorção do silício via solo? Nós vamos aplicar o silício via raiz, via folha. Para isso, nós fizemos um experimento com café, testamos várias doses. O silicato de potássio ele tem um pH em torno de 12, ele é extremamente alcalino, então ele pode queimar as folhas. Nós trabalhamos com um pH reduzido e observamos uma redução na quantidade de doenças. Uma microscopia de varredura mostra que nas folhas que não tiveram a aplicação foliar do silício, o fungo esporulou maravilhosamente. Nas folhas das plantas que tiveram aplicação foliar, essa esporulação foi reduzida. Se a esporulação foi reduzida, o fungo teve dificuldade em sair pelos estômatos, ou esse silício foliar afetou o fungo de alguma forma, osmoticamente falando, então não garantiu que ele entrasse dentro da folha e o fungo conseguisse esporular. Isso é muito importante em termos de uma redução epidemiológica da doença no campo. Aqui de forma mais próxima, mostrando que após o silicato de potássio se polimerizar, forma-se então essas crostas de silício, porque a água simplesmente ela é evaporada. E às vezes, quando essas placas se depositam sobre os estômatos, o fungo tem uma dificuldade em sair desses estômatos, dificultando então a sua liberação, o que é muito importante. A aplicação foliar ela não é eficiente porque nem todas as folhas vão ter uma boa deposição do elemento, do produto, e folhas novas não vão ser beneficiadas pela aplicação foliar. Então isso nós vamos ter que fazer várias aplicações ao longo do tempo para que a gente possa proteger essa planta. Aqui mostrando dentro do tecido da folha de café um crescimento do fungo em abundância e uma redução nesse crescimento do fungo dentro do tecido. Então, se o silício ele possa ser absorvido pela folha, ele vai se depositar na parede celular. E parede celular mais forte impede que o fungo saia de uma célula para outra, dificultando então a colonização do tecido. Agora a gente pergunta, se a planta absorveu o silício, a doença está sendo reduzida, o fungo está tendo dificuldade em reproduzir. O que o silício está fazendo com essa planta? Se nós observarmos dentro do tecido de uma planta que recebeu o silício, esse fungo vive num ambiente tóxico, cheio de compostos antimicrobianos. Aqui mostrando esses compostos de uma cor mais esverdeada, são compostos de natureza fenólica. Nas folhas que não tivemos então silício, o fungo cresce de forma bem abundante, de forma bem vigorosa nesses tecidos. Então o que nós temos é uma maximização de uma resposta bioquímica de defesa, principalmente através de compostos antimicrobianos. Nós sabemos que o café, um dos compostos mais importantes, nós temos os terpenoides. Olhando mais aqui num aumento de 3, 4 mil vezes, nós observamos a hifa do fungo completamente morta, em volta por esse material aqui eletrodenso, indicando que ele tem uma natureza antimicrobiana contra esse patógeno. E aqui na célula de uma planta sem silício, o fungo cresce de forma bem vigorosa. Então nós temos aqui uma resposta bioquímica de defesa. A nível molecular, aqui eu não vou poder mostrar todos os dados, mas só para mostrar, se você pegar o RNA dessa planta, extrair ele e procurar genes relacionados com defesa, no caso esse gene é um marcador de defesa para a planta, essa defesa dessa planta com silício ela é muito maior, porque esse gene é um marcador de defesa.
Uma peroxidase também é um gene que produz uma enzima muito relacionada com a defesa da planta. A expressão do gene ela é constitutivamente até em estágios bem avançados da infecção. Na planta sem silício, isso se perde ao longo do tempo. Então, molecularmente, nós podemos provar que essas plantas são sim resistentes com a presença do silício. Bioquimicamente falando, quantificando compostos de defesa, visitando 2 terpenoides que o arroz produz, mostramos que com a aplicação de silício e a planta doente, essa produção desses compostos é muito maior, garantindo então uma defesa bioquímica bem eficiente para a planta. E no caso da banana, nós temos aqui na notícia dizendo que a banana pode ser uma cultura ameaçada por um fungo que pode dizimar todos os bananais. É o caso do Fusarium oxysporum, forma especialis cubensis, que causa o mal do Panamá. Quando você dá silício para a planta não vai deixar de morrer, mas ela vai morrer bem mais tarde. Se você pega essas raízes dessas plantas e analisa bioquimicamente, você observa a presença de vários compostos fenólicos, flavonoides, uma maior deposição de lignina nas paredes, indicando uma resistência estrutural, e a presença desse composto que nós chamamos de dopamina, que é um composto utilizado em alguns medicamentos para evitar a depressão. Então, mostrando que em caso de plantas, esse composto, além de poder ser utilizado, no caso de uma medicina, ele também é um composto antimicrobiano. Por quê? Porque ele vai matar o patógeno nesse tecido. Então, a planta que tem silício, bioquimicamente, ela responde de forma bem eficiente através de uma estratégia antimicrobiana. Vamos agora sumarizar, nesses 2 slides, como que o silício, então, afetaria a resistência da planta. Se a planta absorve muito silício, esse silício tem capacidade de se acumular abaixo de cutícula de forma homogênea, o fungo não consegue penetrar. Em outras palavras, ele não consegue penetrar em uma parede feita de concreto. Então, nós não vamos observar doença. Isso não vai ocorrer na nossa agricultura. Todas as plantas que recebem silício, nós vamos ter doença, mas uma doença numa menor intensidade. Por quê? Porque essa deposição do silício, ela não é homogênea. Considerando que essa deposição, ela não é homogênea e sim heterogênea, o fungo vai ter uma dificuldade em penetrar, isso vai demorar, então, ele colonizar os tecidos, e essas células já estão em estado de alerta para ativar mecanismos de defesa, porque elas recebem sinais vindos do patógeno. Então, quando o patógeno já vai chegar, então, nessas células, as células já estão rapidamente prontas para se defenderem contra a chegada do patógeno. E é isso que nós observamos nos nossos experimentos. Quando você observa a folha, você vai observar que essas lesões são menores. Se elas são menores, o fungo teve uma menor capacidade de colonizar o tecido, sendo, então, uma menor capacidade de absorver os nutrientes, e em termos energéticos, ele vai ter uma menor capacidade de reprodução. Por quê? Porque ele não vai ter energia. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês sobre esse elemento, às vezes, negligenciado da ciência e até mesmo desconhecido dos produtores. No Brasil, nós temos poucas pessoas trabalhando com silício. Eu trabalho na parte de doenças de plantas, mas nós temos pessoas na área de culturas, na parte de solos e na parte de entomologia. Então, na verdade, nós precisamos alavancar ainda mais a pesquisa com esse elemento para mostrar o potencial dele como agricultura sustentável. Eu agradeço a atenção de todos, depois eu fico disponível para responder algumas perguntas. Muito obrigado pela atenção.